Fala, meu povo! Sejam bem-vindos ao Terceira para 10 podcast. Estamos de volta aí, depois de uma última semana a gente não teve programa. E, obviamente, vocês estão reparando, quem tá comigo hoje, né? Felipe, a.k.a. o Mapa da FABR. Nosso querido Raim tá meio doente essa semana, né? Estimamos a melhora dele logo. E o tema de hoje é um tema que eu sei que o Felipe gosta muito de falar. Então eu falei, pô, vamos, para não ficar 2 semanas sem programa, vamos fazer. Tem outros temas que a gente tá querendo gravar, mas eu sempre lembro para vocês, é muito importante que vocês mandem nos comentários ideias de programas, ideias que a gente pode trazer para Terceira para 10, porque realmente, falar para vocês, é muito difícil a gente ficar tipo, sempre tentando galgar e não falar das mesmas coisas. É muito complicado a gente não falar das mesmas coisas. Então a gente vai buscando para poder falar cada vez mais de coisas diferentes e coisas que estejam, né, dentro da nossa realidade do futebol americano. Bom, Felipe, seja bem-vindo ao Terceira para 10. E bora falar de arbitragem, né? Para muitos os grandes vilões, para outros nem tanto. Pra gente o meio termo, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Bora começar minhas férias em alto nível, né? Aproveitar aí que agora eu estou livre para falar, já que muita gente não sabe, eu estou fora da CBFA agora. Perfeito. Então, até por isso estou É. falando desse E, assunto, e, né? e, Porque e vamos deixar claro, uma saída de boa da CBFA, né? Porque às foi, vezes foi, foi. a galera É, tá. saída questão de trabalho, filho nascendo agora também, Os grande então Noah vem aí. é isso aí. Bom, vamos começar então com a nossa primeira descida, relógio na tela, que é quem que definiu quem que pode ser árbitro, né? E essa é uma pergunta que eu me fiz e eu fiz a Guilherme Cohen, né? Que hoje é o diretor de arbitragem de futebol americano da CBFA, né? E tem a EAFA, né? Que é um centro, né? De formação de árbitros do FABR. E assim, hoje a EAFA é o mais próximo do que a gente tem ao que seria uma confederação, talvez, né, de juízes. E segundo a própria EAFA, desde 2021, todas as federações de arbitragem do Brasil, associações no caso, autorizam a EAFA a ser basicamente o clube formador, né, dos árbitros. Então, se hoje tem árbitros novos, teoricamente, a IAF é quem está formando essa galera em sua grande maioria. Mas muita gente pergunta, pô, mas o que qualifica, o que certifica esses árbitros? Verdade seja dita, não existe, né, um certificado internacional, né, que venha da própria IFAF ou que venha de qualquer instituição de fora, né, que certifique esse árbitro. O curso da EAFA hoje, pelo que o Coen me falou, ele dura 2 meses e meio, né, que são ali 10 semanas de intensivo, né, onde o árbitro tá lá, ele aprende, ele acerta, ele erra, e ele vai, né, se moldando para ser esse árbitro, mas nem, por exemplo, assim, os grandes árbitros, ou os caras que estão há muito tempo aqui, eles têm, teoricamente, que seria um certificado oficial da IFAF. Né? Então, hoje, a pessoa, para ela virar árbitro no Brasil, obviamente, ela pode passar pelo processo da EAFA, ela pode passar pelo processo da sua própria federação, tipo a APAEFA em São Paulo, eu sei que, não sei se hoje em dia ainda faz, né? Porque muita gente da APAEFA hoje vem da EAFA, mas tinha o curso, né, e tudo mais. Mas, por exemplo, tem os árbitros que são formados pela FEFASP aqui de São Paulo, que é uma outra coisa completamente diferente e tudo mais, mas que também forma seus próprios árbitros para as competições que gerem. E aí eu te pergunto, Felipe, a CBFA hoje tem seus diretores, né, de FA e de flag. Eu não lembro se de flag é o Scoff ou quem que é nesse momento, se é a Gianni Isso, é o ou Escofano. é o Isso, é o Scofano, né? Escofano. Isso. É, mas hoje a CBFA mesmo não tem, né, a sua entidade, né, ou o seu clube, a sua parte de formação. E aí eu te pergunto, você não acha que deveria ter? Então, cara, a arbitragem é sempre um ponto muito sensível para a gente, sempre foi, né, em todos os períodos, né? Seja desde a gente muitas vezes não concordar com a forma como as coisas são feitas, até planejamento de jogos, né? Porque muita Uhum, gente acha que planejamento de jogo é só a gente definir se tem campo ou não, se um time consegue um ônibus ou não. Hoje o fator, acho que o mais importante, inclusive, para você definir datas de jogos é a escala de árbitros, porque são sim, poucos árbitros. A gente tem que ter um remanejamento muito grande, então por isso que a gente vê jogos, por exemplo, a SPFL, né? A SPFL tem esse esquema de muitas vezes jogos serem no mesmo lugar, não é só por causa do custo, né, de campo,
Sim. mas também tem o custo de arbitragem, a disponibilidade de material humano. Nem precisa ir Então, longe, né? Agora no Brasileirão mesmo, exato, era mais barato o Vipers abrir mão de jogar em Sorocaba, ir pra Jundiaí, isso. porque senão teriam que vir árbitros, acho que do Paraná e do Rio pra apitar em São Paulo. Exatamente. Então, assim, nenhum estado tem equipes o suficiente. Quer dizer, eu acho que Minas Gerais tem equipe suficiente para os seus jogos, né? Porque, afinal de contas, são só, pelo menos agora no Nacional, 3 times e que a gente consegue fazer um remanejamento legal. Mas outros estados não têm isso. Muitas vezes tem que chamar, por exemplo, árbitro do Rio para ir para São Paulo, do Rio para ir para vários lugares, né? Sempre tem essa galera que fica viajando. Uhum. Isso aumenta muito o custo. E a CBFA, assim, desde quando eu entrei lá, até mesmo de forma informal, 2022, mais ou menos, sempre se discutiu isso, né, de ter o seu próprio, naquele esquema de CBF Academy, né, Uhum. que a CBF tem no futebol, que ela dá curso de tudo e ali te dá um certificado que vem da confederação, que é essa certificadora, né, que você Sim. falou, né, que a gente não tem isso nem a nível de FAF, nem a nível de nada. Então a EAFA ela meio que serve como isso, mas ela tem essa aura, né, de oficial, né, assim, Sim. até porque não tem nada e eles assim são bem organizados, querendo ou não, Sim. é bem estruturado, o curso é bem completo, mas ainda assim a gente não tem uma instância de avaliação, de reavaliação, né, de saber, para a gente julgar se um árbitro está apto ou não. Então, Sim, não, eu ia falar, porque pra mim, eu vejo que, se não pra CBFA ter a sua CBFA Academy, eu acho que deveria existir nem que fosse uma própria parceria com a EAFA, né? Para o bem ou para o mal, são a entidade mais organizada no aspecto, né? Você goste ou não goste, os caras são, né, a entidade mais organizada, para que você pelo menos garanta que o árbitro que tá atuando, ele tá todo ano renovando o estudo dele, sabe? Porque essa é uma parada que pra mim é muito problemática também, sabe? O árbitro hoje em dia, ele se forma, ele teoricamente tá apto pra apitar e não tem reciclagem pra ele obrigatória. e isso é um problema, né, porque as regras elas mudam e não só, questão de regra mudar. Esse ano, por exemplo, as mudanças que a gente teve de regra foram, acho que minúsculas, né. Teve a Acho que mudança a grande mudança que teve foi da Mercy Rule, né, de diminuir, por exemplo, do nacional para e teve o 28 pontos. touchback, né, que mudou da Isso, 20 pra 25, mas isso. Mas, assim, isso varia muito também, né, às vezes de campo para campo. Inclusive, já vi gente errando esse ano, questão de marcação de touchback, né, mas, isso sempre acontece. Mas, eu acho importante a gente inclusive, teve arbitragem do Espírito Santo, né, no jogo Tritões e sim. Vasco. A gente estava conversando no grupo do Mapa e um árbitro que está lá dentro, ele falou assim, não, esses caras não são árbitros, né, não são árbitros na visão de quem? Na visão da Então, EAFA, né, que ele é membro da EAFA, então esses caras não são árbitros da EAFA. Então, ele foi bem direto, né, esses caras não são árbitros. E tem essa coisa toda, né, da EAFA hoje ser essa certificadora, né, entre aspas, aí, é, da arbitragem. então, e eu acho que assim, existe uma parada e os últimos meses algumas pessoas têm ficado muito bravas comigo porque eu tenho um cara que tem sido muito quase que o impositor de não, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Mas tem coisas que você tem que fazer mesmo. Se você quer o crescimento. Por exemplo, você. A CBFA, na minha visão, ela tem até uma certa responsabilidade com essa parte de arbitragem também. Já que você não tem uma confederação de árbitros oficial, você tem que ter essa responsabilidade. Entendeu? De virar e falar assim, pô, o árbitro, pra apitar um jogo do Nacional, ele tem que ter feito o curso assim, assim, assado. Pô, a gente não consegue, não temos aqui como trazer, como montar uma confederação de árbitros agora. Então, que seja a EAFA, que seja com um grupo de árbitros que vocês acham que podem ser, eu acho que precisa isso ser tomado, tanto por federações quanto pela própria confederação. Né? Porque quando a gente pega o primeiro semestre, pô, São Paulo tem jogo arrudo, Paraná tem jogo arrudo, porque senão você fica muito à mercê disso. E existe um problema de que eu acho que, apesar de ser a classe mais unida, e como você colocou entre parênteses aqui no roteiro, mais corporativista do FABR, não existe consenso entre a arbitragem também. Porque quando você para falar com árbitros, se você falar quem que é o top 3, os árbitros falam uma coisa. Quando você vai falar com treinadores e jogadores que estão vivenciando com essa galera, é outro. Então, tipo assim, eu acho que também tem essa questão, né? E hoje, mais uma vez, você falou, eles não são árbitros. Por quê? A EAFA hoje ela não é a entidade
oficial, CBFA ou o que for, para definir quem pode ou não apitar um jogo. Tanto que a gente tem a grande... Eu imagino que a grande maioria dos árbitros brasileiros não seja EAFA. Ou não se formou Sim. na EAFA, né, por assim dizer. Então eu acho... Principalmente os mais antigos, né? Exato. E os mais antigos, para muitas pessoas, são os que dão mais problema porque não querem se adaptar e melhorar. Eu não tenho essa visão porque eu não tô dentro do campo, não tô na sideline todos os domingos. Só que o que eu penso é, a gente tem que definir quem define como pode, quem é árbitro. Entendeu? E eu acho que essa é uma coisa muito importante. Pô, se a EAFA é o melhor que a gente tem no sentido de não existe um certificado oficial, mas eles são a galera que tá mais obstinada ali para fazer acontecer, então tem que tentar trazer junto, né? Ou trazer e fazer acontecer, para que você possa garantir um mínimo para os times, que é, pô, todo árbitro que está apitando um jogo em 2025, ele passou por um processo de reciclagem no começo do ano para apitar jogo. Existem problemas, que acho que na segunda descida a gente vai poder falar sobre isso, de imposição, principalmente quando se trata de arbitragem. Mas eu vejo isso como um caminho. Como um caminho. Porque já que você não pode ter um certificado pro cara hoje, não ter esse certificado, a partir do ano que vem virar e falar, ó, a CBFA ela emite um certificado da EAFA que o cara passou pelo processo de reciclagem ou de formação. Beleza, é isso que configura o que o cara pode apitar no Brasil. E assim, até para usar esses últimos segundos, a CBFA tem sim que ser a entidade acima. Porque, querendo ou não, as competições são dela, as competições estão no guarda-chuva dela, até no nível estadual, e ela tem que ter essa responsabilidade de organizar e de ter essas entidades fazendo do jeito que ela precisa que seja feito. É isso. Então, primeira descida já foi. E agora a gente vai para a segunda, que eu acho que é óbvio, mas muitas vezes as pessoas também não sabem, que é juiz não cai de árvore. Mas a gente precisa de mais juízes dentro do cenário, né? Pô, isso é até engraçado, né? Quantos jogadores a gente tem que todo ano se aposentam, né? E boa parte dessas pessoas já tem, entre aspas, ali, um treinamento básico de arbitragem, uma noção básica, poderia ser muito, assim, facilmente aprofundada nos cursos, por exemplo, Sim. né? E aí a gente teria essa nova geração aí de árbitros e que assim, aumentaria bastante o volume. E vale lembrar que hoje árbitros de futebol americano são essencialmente os mesmos árbitros de flag. Sim. Então, quando tem um torneio de flag, você está, por exemplo, lá no Paraná, você está tirando árbitros que poderiam estar no futebol americano e vice-versa. Sim. Então, é por isso que a gente nunca vai ver um jogo, por exemplo, teve lá o Paranaense de flag. Nesse final de semana do Paranaense de flag não tinha nada de futebol americano. Seja pelo fato dos jogadores serem, assim, o grosso ser o mesmo, né, do FA e do flag, né, ter jogadores importantes em um e outro, como por conta de arbitragem. Então, bem, por isso que até o Brasileirão de flag ele começa bem mais cedo do que os nacionais, até para a gente não ter essa interferência. Superfinais, por exemplo, não são nas mesmas datas de jogos de FA, seja por arbitragem ou por jogadores, até mesmo também por estrutura de organização, né, para você não dividir tanto a organização, mas o calendário que já é complicado, ele fica ainda mais complicado por essa escassez de material humano da arbitragem. Então, isso dificulta bastante, né? E eu acho que quando a gente olha pro cenário nacional, cara, a gente tem muitos problemas. Pô, jogos da Conferência Centro-Oeste, por exemplo, a média de árbitros por jogo é 4, pô, entendeu? Então, assim, sendo que em São Paulo, os árbitros já falaram que não jogam se não estiverem em 7. Porque tentou se jogar com 5 por um tempo para reduzir custos e tudo mais. Em alguns casos ainda se tem que jogar com 5, né? Por conta também de quantidade de árbitros. E eu acho que essa era uma questão também que poderia ser muito revista em competições de desenvolvimento, tipo uma D3 da vida. Eu acho que seria super ok ter 5 árbitros, tanto por custo quanto para desenvolvimento da própria arbitragem. Mas quando a gente pega, por exemplo, Rio Grande do Sul, já teve episódios em anos de ter 4 árbitros no jogo. Minas Gerais, por exemplo, pô, assim, aqui entre nós, né? Um amigo nosso ficou muito bravo quando eu apontei que a gente tinha 2 árbitros completamente novos apitando numa competição nacional de primeira divisão, um grande jogo. E eu falei, gente, a culpa não é deles. A culpa é de Minas, por não ter outros árbitros. A culpa, de certa forma, também é da galera que vê isso e fala, não, tudo bem, vamos colocar 2 pessoas que não captaram
um jogo na vida pra apitar, porra, 2 times extremamente chatos com a arbitragem. E quando a gente fala do processo de formação, é muito difícil a gente ter quem responsabilizar, né? Ter uma pessoa aqui pra responsabilizar, porque realmente não dá pra você sair caçando o árbitro na rua. Não é a Sim, mesma coisa que caçar jogador. Você não vai fazer seletiva pra achar árbitro. Mas eu acho que deveria, tipo assim, mais uma vez, não é apontando, mas eu acho que a gente deveria ter alguma coisa pra tentar ajudar nessa retenção dessa galera, ou ajudar um pouco mais o processo de formação, de tentar trazer mais gente. E o grande problema é que, por ter pouco, eu acho que hoje a arbitragem ela consegue ditar muito as coisas do jeito que ela quer. Né? Por exemplo, a gente não falou, muito não, eu, eu totalmente. falei na primeira descida. Pô, você virar e falar pros árbitros que eles são obrigados a fazer o curso da EAFA, senão eles não vão poder mais apitar. Pô, se os 4 caras do Mato Grosso falar que não, vai fazer o quê? É. Entendeu? Não, inclusive, Ornelas, como é que você vai fazer com que um árbitro evolua, até mesmo, pô, em todos os aspectos que ele precisa evoluir, no Espírito Santo, por exemplo, que você vai ter 2 jogos por ano. Sim, Na Bahia, que você pode ter 2 ali de temporada regular, mais algum de playoffs, e olhe lá. Mato Grosso, a mesma coisa, né? Como é que você desenvolve essas pessoas se elas trabalham 2 vezes por ano, né? É exato. bem complicado. É, Isso é até uma questão de calendário também, sim. né? Tem essas impossibilidades. E é por isso que a gente fala que precisa. A gente sempre fala sobre ter jogos, né? E talvez esse seja o maior argumento para quem é, por exemplo, como eu, um defensor de estadual. Entendeu? O estadual é onde você vai. Não, se você pega em São Paulo, no estadual é onde você vai ver os 4, 5 caras de São Paulo que aparecem por ano que começam a apitar. E aí você vê, por Pô, exemplo, a APAEFA, que separa essa galera. Aí eu reconheço que a APAEFA faz um bom trabalho nisso. Você sempre vai ver essa galera nova fazendo uma série prata, fazendo uma série ouro, sendo o 7º juiz de um jogo grande, mas que você tem outros 4, 5 caras que têm bastante experiência, você me entendeu? desculpa, Ornelas, mas se isso for um critério, São Paulo tá pecando por completo, né? Porque boa parte das piores arbitragens que a gente vê no ano tem algum árbitro de São Paulo envolvido, sem considerar a FEFASP, né? A FEFASP, assim, é um caso à parte Sim, que, assim, alguns erros grotescos que acontecem lá, você não vai ver em lugar nenhum. Mas, cara, hoje, assim, eu gosto de dizer que a CBFA não é a instituição mais forte do FABR. A instituição mais forte do FABR é a instituição arbitragem, sim. Não, mas eu acho porque que. tudo gira em torno do que eles podem fazer e do que eles querem fazer também, né? Sim. E isso não é nem ruim nem bom também, né? Eu acho que Tem o seu lado não é positivo e o lado. nenhuma. Não é uma crítica, né? É uma realidade, é um fato. Na realidade, a gente Né? precisa, pô, um jogo de futebol americano, ele acontece se cada time tiver 35 jogadores, né? Se cada um tiver 35, o jogo vai acontecer, mas não Uhum, vai acontecer se tiver 2 árbitros, não vai se tiver 3 árbitros. Então, assim, uhum, a peça fundamental é a arbitragem. Então, acho que tem que pensar realmente em formas de trazer mais sim. pessoas. E aí você citou o caso dos 2 árbitros aqui de Minas, né? Tanto o Saviotti como o Saulo. Eu estava no primeiro dia de um jogo do Saviotti, que foi Uhum. num jogo de flag, né, da Copa Copa Ouro de Minas, né? flag, né, Sim, sim. Copa Ouro, foi da Copa Ouro de Sim. flag ainda. Ele estava num aprendizado em um torneio amistoso de flag, então assim, ele usou aquilo para mecânica, pô, como é que o que ele tem que fazer em cada Sim. momento. Eu Não, vi essa dificuldade dele, mas foi importante ele pelo menos ter usado aquilo para aprender. Não era um torneio que ia valer a vida de um time na temporada, por exemplo, exato. E né? é o que eu falo, deixar muito claro, eu nem tinha falado o nome, porque a minha crítica não é a pessoa, porque eu acho que a gente precisa. As pessoas novas, elas têm que surgir, entendeu? Só que Uhum. quando a gente chega no momento que a escassez de árbitro é tão grande que eu tenho que pegar 2 pessoas completamente verdes e colocar nessa fogueira, É, a gente vai para um outro problema. Se o cara comete um erro muito grande, os times ali de Minas vão começar a ficar putos com ele e toda vez que ele tiver no jogo vão reclamar. Fora que, assim, aí a gente pode ir para outros problemas, né? Que a gente já sabe que teve caso de, porra, jogador que ameaça juiz. E ano passado a gente teve aquela confusão, por exemplo, acho que foi no Tritões e Mariners, né? Se eu não me engano. isso, exato.
E tudo isso vai virando uma bola de neve. Então, por exemplo, o juiz não cai de árvore, gente. Não adianta a gente também virar aqui e querer ficar tipo, ah, não, o cara errou em 2 jogos seguidos, ele não pode mais apitar esse ano e não sei o quê. Não é assim que funciona. Só que É, eu acho que a gente também precisa que quem tá formando essa galera tente achar soluções para tentar formar um pouco mais. Para tentar ter uma retenção um pouco maior, né? Tentar sempre sim. segurar mais essa galera. E eu não tô falando, tipo, só de dinheiro, né? Porque aí a gente pode... Não é, né, um tema nosso, valores, porque na minha concepção, com todo respeito, eu não vou ficar discutindo quanto um árbitro tem que ganhar ou não por partida. Entendeu? Sim. Eu acho que existem problemas que a galera pode falar sobre custo de transporte, essas coisas, quanto que o árbitro ganha. Ah, o árbitro ganha muito, não ganha. Cara, Mas não é essa a questão. não é essa a questão pra mim, porque eu acho que óbvio, se você aumentar quanto que um árbitro ganha, por exemplo, se eu não estiver falando besteira, eu estaria que um árbitro tá ganhando em média entre 250 a 300 reais no jogo aqui no Brasil. Não é um valor ruim, mas aí também a Não. gente também não tá falando de um valor, porra, absurdo pro cara. Porque no final das Sim. contas, um árbitro bom que se presta, ele tá estudando, ele tá trabalhando, ele tá tentando melhorar. O problema, eu vou entender, é você pagar esse mesmo preço para um árbitro bom e o mesmo preço para um árbitro ruim. Você não tem o nivelamento. Você não tem Essa é a esse questão. nivelamento, entendeu? Então, eu não acho que seja só dinheiro que faria os árbitros continuarem apitando. Mas eu acho que também tem uma questão de, pô, o cara que sofre uma ameaça, ele não vai querer voltar pro jogo. Pô, pra ganhar R$ 250, não. Exatamente, Putz, exato, entendeu? nem Então, ferrando. eu acho que as federações, né, e a própria CBFA, elas têm que tentar, junto com quem já é árbitro hoje, ou com quem já saiu, achar soluções para formar mais gente, achar soluções. Porque, mais uma vez, o juiz não cai de árvore, só que É, claramente a gente precisa de mais juízes hoje no Brasil. caraca, ó, perfeito, hein? Ah, tempinho aí foi, caraca. E agora a nossa terceira para 10. Afinal de contas, Felipe Júnior, árbitro pode ou não pode errar? Eu vou puxar essa parte. O que acontece? Eu vou voltar pro caso do Saviotti. Eu falo do Saviotti, isso não lembro que ele é um brother, assim, há muito Sim. tempo. O Saviotti, por exemplo, ele é um ex-OL, jogou por muitos anos como L, passou a ser comentarista e ele é casado com uma árbitra. Uhum. Então, assim, questão de conhecimento nunca foi o problema dele. Nunca foi. O cara conhece muito bem o que é e o que não é uma Sim. falta. A questão sempre foi prática. Aquela coisa, jogo é jogo, treino é treino, né? Ele não tinha a prática e por isso ele errou. Sim. Eu acredito muito mais, assim como no meu trabalho, assim como no seu, quanto mais eu pratico, mais confiante eu fico. Sim. Quanto mais eu estudo, mais confiante eu fico. Não, assim, a arbitragem para mim é a mesma coisa. É lógico que se a gente for extrapolar para outros esportes, a gente vai ver que a prática não ajuda ninguém a melhorar, Uhum. né? Assim, pelo menos em alguns esportes de elite que a gente acompanha, como futebol, basquete, né? Que a gente sempre vê muita reclamação sobre isso. Mas acho que a gente está num ponto de que primeiro a gente tem que aumentar o nível de prática, nível de aplicação de Sim. fato desse conhecimento dos árbitros em campo. O Saviotti, inclusive, eu até brinquei com ele no jogo do Locomotiva contra o Flamengo, né? 2 faltas assim cruciais do jogo foram do lado dele. Ele marcou as 2, que foram 2 interferências assim muito claras, uma para cada time, né? Uhum. E ele foi muito bem ao marcar, assim, isso até fiquei até feliz porque eu vi que ele Sim. não deixou aquilo ali passar, não deixou ser pressionado por isso ou por aquilo. Então acredito que, cara, sim, eles podem errar. Querendo ou não, somos Sim. humanos. Eu trabalho com inteligência artificial hoje, o meu dia inteiro testando, e, pô, elas erram, nós erramos, todo mundo Sim. erra. Não existe um modelo perfeito. Não existe árbitro perfeito. Pô, o cara vai errar uma vez ou Vai. outra. Assim como o jogador vai errar a jogada, gente. Tipo, Cara, tipo, eu acho que o processo de acerto e erro, gente, ele é natural do ser humano. sim, Entendeu? E para mim, a questão que eu acho que muitas vezes a galera não entende é o fato do juiz receber para estar lá, para muitos é uma coisa que assim, não, se ele está ganhando enquanto eu estou de graça, ele não tem o direito de errar. E isso, gente, exato, desculpa, isso não vai exato. acontecer. Eu tô narrando o jogo. Se eu errei o nome de um jogador durante a narração,
porque eu tô ganhando, eu não posso errar, tipo, eu não vou cometer um erro. Claro, a nossa questão, e aí mais uma vez a gente volta pra segunda descida. O meu ponto é um árbitro que está constantemente cometendo os mesmos erros e não Isso. existe uma entidade oficial que pode chegar neste cara e cobrar. Por exemplo, eu vou falar de São Paulo porque, mais uma vez, eu viajo muito com o árbitro da PAEF, inclusive, muita viagem pro interior de São Paulo a gente acaba fazendo junto, que a PAEF ajuda muito também nessa parte, pra mim, eu, Matheus Ornelas, tô falando de mim, tá? Peraí que, ó, me ligando, vou ganhar alguns segundos a mais por conta disso. A APAEFA, eu sei que existe um processo onde o árbitro ele é avaliado na semana seguinte ao jogo, onde tem pessoas de dentro da APAEFA que são responsáveis em ver todos os jogos e ver tudo o que aconteceu e sair fazendo apontamentos. Acertou aqui, errou aqui, 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 aqui. Isso tem que ser elevado, na minha concepção, a todos. Não sei se no Paraná isso acontece. Talvez aconteça porque tem, por exemplo, Coen e Gianni que estão lá, que são duas pessoas, tipo, que pra muitos são as duas maiores referências de arbitragem do Brasil. Mas, pô, tu vai falar pra mim que isso acontece no Rio de Janeiro, que isso acontece no Espírito Santo, que isso acontece nos lugares que tem 3 jogos no ano? Entendeu? Então, eu acho que isso não acontece. E, por exemplo, você falar, São Paulo é um dos que mais erra durante o ano. E eu não vou ser bairrista aqui, eu acho que tem erro todo o jogo e tudo mais. Só que quando você faz 100 jogos no ano dentro do seu estado, Sim. você se coloca em situação de Uhum. acertar e errar mais. E o que eu Exato. penso? Eu acho que como que a gente reduz o erro? Como que eu ensino o time que o árbitro não está marcando errado? Eu acho que, mais uma vez, e aí é o papel que eu falo de cobrar e de impor. Federações, CBFA, tem que chegar no começo da temporada e virar para os times e falar: vamos fazer uma scrimmage no começo do ano. A gente vai trazer alguns árbitros novos aqui que a gente está formando, alguns que já estão aqui. Vamos fazer um fim de semana com o teu time? Por exemplo, eu sei que a PAEFA propôs isso aqui em São Paulo. Eu acho que alguns times chegaram a fazer o Spartans e talvez um ou outro. Eu acho que isso é algo que também tem que ser feito. Por exemplo, começo de ano, pô, eu vou virar e vou falar times. E aí, ó, com todo respeito, aí a galera que cuida de arbitragem também tem que fazer isso sem custo. Tipo, custo de transporte, alimentação e tudo mais. É um dia pra todo mundo aprender. Então tem Um que ser o. bootcamp. Fazer um Exato, tem que ser um bootcamp. camp, entendeu? É. Então, por exemplo, ó, a gente vai trazer os árbitros aqui, eles vão estar passando com a gente o dia inteiro, a gente vai tirar dúvida de vocês, porque o que acontece, e aí é o que eu falo, pra mim o grande problema é que existem os caras que acham que sempre o time deles tá perdendo porque a arbitragem tá errando. E não é o caso. Esse é um ponto, acho que crucial hoje em dia, Ornelas, porque a gente está criando uma cultura de excesso de cobrança também. Assim, eu Exato, acredito que sim, tem que cobrar, a gente tem que cobrar, mas a gente não tem que cobrar com ameaças. A gente não tem que exato. cobrar achando que existe uma teoria da conspiração maior que está querendo fazer com que o nosso time não evolua. Sim. Assim, nesse ponto, a gente vê isso muito no grupo lá do mapa do FABR no WhatsApp, né? Tipo assim, tem muita gente que é exemplo disso, de que sempre dá a culpa da sua derrota para a arbitragem. E não é só sobre isso. Quando a gente para analisar, se você fizer uma análise ali do vídeo do jogo, você vai ver que o time, às vezes que o time errou, foram muito mais e muito mais Exato. impactantes para o resultado do que o árbitro. É porque quando a gente para pra olhar, tem muita gente que acha que existem 2 jogadas capitais que vão definir um jogo. E não é isso, gente. O jogo Não, de futebol não americano, funciona assim, ele não. é extremamente Uhum, democrático, pô. Se a gente estiver uhum. falando de um jogo muito pica, muito foda, aí a gente pode falar, pô, essa jogada aqui mudou o jogo. Eu mesmo esse ano falei que teve Um uma jogada. RFA e Galo, RFA e Galo, Exato. aquela 200ª Por descida. exemplo, aqui em São Aquilo foi Paulo, quando teve crucial. o Indians e Cannibals, que anularam o TD do Cannibals por comemoração. Aquilo mudou o jogo, Sim, entendeu? sim. Só que, por exemplo, na grande maioria das vezes, não é o caso. Na grande Isso maioria é, das vezes, não é o caso. e aí isso entra no mental do jogador, né? E aí a gente vira, assim, novamente, tem que ser cobrado sim, mas Sim. tem que ser cobrado da forma correta. Eu acho que hoje, Ronelas, falta autocrítica da arbitragem Falta, isso para falta. saber se criticar e falta muita autocrítica também dos times em entenderem onde foram os erros deles e onde são os erros de arbitragem. O que a gente tava até brincando antes da gente começar a gravar. O problema do erro da arbitragem é que quando o árbitro erra e a gente aponta pro árbitro, mesmo que esteja conversando numa boa, ele é pior que o jogador pra tentar justificar o erro dele, mano.
Você tentar fazer um quarterback explicar a interceptação dele e um árbitro uma falta mal marcada, eu não sei quem é pior pra tentar se justificar. É o corporativismo, né? Entendeu? Aí entra uma proteção ali que, nossa senhora, poucas áreas no FA, não, nenhuma área no FABR tem toda essa Nem a gente defesa se um do defende outro. assim, nem a gente, Pô, criador nem de conteúdo, ferrando, se defende nem assim. ferrando. Batem vocês tudo aí se precisar. É isso. Nós, os chapa brancas do FABR. Mas eu acho que a questão do juiz errar ou não errar, eu não vejo problema. O que eu entendo, e aí eu falo, por conversar com jogadores, por narrar jogos, tá na sideline, ainda ter muita gente em campo que eu joguei junto, eu joguei contra, então eu converso com a galera, é exatamente essa. Tipo, eu não vejo esse árbitro melhorando, eu não vejo esse árbitro evoluindo, eu vejo sempre ele fazendo a mesma coisa. E aí, pra mim, a questão já não é mais o juiz pode ou não pode errar, é como o juiz lida com isso tudo. Porque eu acho que quando a gente pega os juízes muito bons para quem é árbitro, são juízes muito ruins com jogadores. Entendeu? Então, por exemplo, eu acho que ainda tem. A gente, agora eu fugi completamente do tema aqui, tá? Mas eu ainda acho que é um fator, né? Porque se o árbitro erra, mas ele tem um tato para conversar com o jogador, ou se ele consegue se fazer muito claro. Porque pra mim acho que existe esse problema também. Hoje tem muito jogador que vai falar com o árbitro e o árbitro não consegue se explicar. Ele sabe todo o livro de regra. Ele sabe exatamente todas as explicações, aplicações, papapá. Mas ele não sabe falar isso. Ele não sabe passar isso pra frente pro jogador. E o jogador Comunicação péssima, né? e o jogador começa a criar essa teoria da conspiração de que aquele árbitro lá de Minas me odeia, aquele árbitro de São Paulo me odeia, aquele árbitro do Rio Grande do Sul me odeia, entendeu? E aí você pode jogar várias coisas. Os head coaches que também acham que o time deles é muito prejudicados. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, um time que eu gosto muito, que é o Caraguá Ghost Ship. Gosto muito do time e da galera. Só que o Caraguá era um dos times que parecia que todos os jogos que eles perdiam era porque estavam tramando contra eles. Um outro time que a gente pode fazer um comentário, que você vai concordar comigo, é o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que, tipo, tem muito isso. E tem outros times também. É que eu pensei nos dois, assim, mais de bate-pronto que me vieram à cabeça. Então, o juiz pode errar. Eu acho que isso vai acontecer. O problema é que os próprios juízes também precisam ter essa consciência e os times precisam ter essa consciência que o erro vai acontecer e não ficar à mercê de uma jogada. Exatamente. O tempo, Pode, tempo pode continuar, esgotou. vamos estender um pouquinho, vamos O estender um tempo pouquinho. esgotou, mas é aquela coisa, né? A gente, se um jogo, por exemplo, do Caraguá, né? Se a gente olhar ali o tape da partida, a gente vai ver que, pô, a arbitragem pode ter tirado um, ter tirado outro, mas quantos eles perderam por decisões erradas da comissão técnica ou de um jogador que não fez o que deveria ter feito? Então, e assim, eu concordo que muitas vezes eu já vi muito árbitro em campo sendo questionado por que tal falta foi marcada e ele não saber Exato. dizer o que aconteceu, seja porque o árbitro principal não perguntou para quem marcou a falta, ou quem marcou a falta não sabe dizer exatamente o que aconteceu. Sim. Então, isso são problemas. Eu, sinceramente, eu gostaria de uma autocrítica maior, mas pô, eu também já estaria pedindo demais. Por exemplo, gostaria muito de vídeos como o do Pistarini, né? O Pistarini faz assim ótimos vídeos de flag, principalmente. Só que não só vídeos que mostrem acertos, mas que também mostrem erros e assim ele já fez isso, mas que mostrem erros e mostrem como os árbitros devem corrigir, né? Sim. Não só vangloriando os acertos, porque beleza, os acertos para mim eles são o menor, assim, pô, ficar comemorando acerto É é parte do complicado. trabalho. É parte do Ficar trabalho. comemorando acerto não vai mudar em nada a minha vida, sabe? Sim. Mas corrigir os erros e evitar que eles aconteçam, que eles se multipliquem ao longo do tempo, para mim, isso eu falo até como profissional também. Sim. O erro, para mim, ele tem um impacto na minha visão do que eu faço muito maior do que o acerto. Sim. Então, por isso que eu presto muito mais atenção no erro, por isso que todo mundo faz isso. Eu acho que a arbitragem deveria ter essa autocrítica de fazer isso também. Mas é isso então, meu povo. Mais um episódio Terceira para 10 na conta para vocês. Lembrando que esse episódio tá saindo enquanto eu tô de férias. Então, é isso. Fico muito feliz de poder trazer Felipe aqui para participar. Quem sabe a gente não faz mais vezes um Terceira para 10 aí com o Felipe aqui também. Além do Rain, obviamente, que voltará. Temos o nosso episódio sobre os gringos, que tava bem legal, mas ele deu problema na gravação. Então eu e o Rain vamos ter que refazer assim que o Rain ficar bom. E mais uma vez,
Mandem aqui nos comentários opiniões de vocês também sobre o que a gente discutiu, mas muito também sobre ideias, conteúdos e temas que vocês acham legais que a gente debata aqui no Terceira para 10. Beleza, meu povo? Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.